Muito boa tarde para você que está ligado na Papão TV Bet Nacional, acompanhando mais uma entrevista coletiva. Nesta quinta-feira, o escalado para bater um papo com a imprensa é o meio-campista Arthur, que vai responder as perguntas enviadas aqui pelos colegas da imprensa esportiva paraense. Arthur, boa tarde. Eu começo pelo Lino Machado, da RBA TV. Ele quer saber se vocês têm ciência de que não podem mais perder pontos dentro de Belém. Boa tarde. Bom, a gente tem sim essa consciência, né? Foram 2 jogos aqui dentro da Curuzu, onde a gente fez uma partida muito boa, né? Uma partida muito consistente, muito equilibrada em relação às partidas que a gente estava fazendo, que fizemos no início da competição. E, infelizmente, acabamos perdendo 4 pontos, né, nesses jogos. Então, a gente tem consciência que não podemos mais perder pontos. Agora são 3 pontos. E por falar em 3 pontos, domingo é vencer e convencer ou os 3 pontos são mais importantes? Os 3 pontos são mais importantes, né? É claro que se a gente puder vencer e convencer, é ótimo. Mas a gente já fez partidas boas e não vencemos. E fizemos partidas ruins e vencemos. Então, o que importa agora é pontuar sempre 3 pontos. O time tem a pior defesa da competição, mas levou poucos gols nos últimos jogos. Vocês têm dado uma ênfase ao setor de marcação? Quem faz essa pergunta é o Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Olha, é o que o Marquinho tem falado sempre para a gente, né? A gente está buscando o equilíbrio num todo na equipe, né? Como foi falado, a gente tomou bastante gol nos 3 primeiros jogos. Isso é bem ruim. E esses últimos 3 jogos mostrou que a equipe está ganhando uma cara, está tendo equilíbrio. Então é daí para melhor, né? Essa evolução que a gente está tendo e é o que a gente está buscando daqui para frente. A briga continua sendo para se classificar ou a prioridade agora é pela fuga do rebaixamento? Não, com certeza, Paysandu a gente fala de classificação, né? Mas é óbvio que é jogo a jogo, né? Tem muitos jogos ainda e é como eu falei, né? Agora a gente tem que pensar sempre em 3 pontos e eu acredito que quando chegar na 19ª rodada, a gente buscando o máximo de pontos, a gente vai estar bem classificado. Arthur, o quanto que um clube como o Paysandu, que é de massa, ele sai prejudicado jogando sem a torcida? Sai muito prejudicado, né? Esse último jogo em casa, contra o São Bernardo, que era o líder da competição, é o líder da competição, a gente fez um jogo muito consistente no primeiro tempo e, com toda certeza, se a torcida tivesse presente, a gente teria conseguido ampliar o placar e ter feito um jogo mais tranquilo, ter levado um jogo mais tranquilo para o segundo tempo. Então, fez muita falta para esse jogo o apoio da nossa torcida. Ainda falando em relação à torcida, o Mataus Pauxix, da Rádio Liberal, pergunta o seguinte: no jogo contra o São Bernardo, o Paysandu adotou uma estratégia de jogar mais recuado. O fato de não ter torcida ajudou nessa tomada de decisão? Com o público no estádio, acreditas que dá para atuar dessa maneira? Não, eu não concordo quando ele fala que jogamos com a equipe recuada. Mesmo o Marquinhos optando com 3 zagueiros, a gente foi uma equipe muito mais ofensiva do que o São Bernardo, né, que é uma equipe que está junto há muito mais tempo que a gente, né? O Marquinhos está buscando agora a equipe ideal, buscando o equilíbrio. Então a gente foi uma equipe muito, muito ofensiva, principalmente no primeiro tempo. A gente teve diversas chances. A gente poderia ter terminado o primeiro tempo ali no mínimo com 3-0 e a gente não sofreu muito na parte defensiva. Então, como eu falei, se a torcida tivesse presente, a gente teria sido uma força muito maior ainda para a gente. Com mais tempo de descanso e treinamento, o que dá para esperar do Paysandu para esse próximo jogo? Essa pergunta do Mataus é parecida com a do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, que quer saber como é que se estão sendo bem aproveitados esses dias, né? Até porque o tempo agora finalmente está sendo maior de um jogo para o outro. Com certeza é uma série de fatores que nos beneficiam, né? Primeiro, a gente consegue treinar mais tempo, né? E treinar, né, tudo que o Marquinho quer e também até em relação a descansar melhor, né? Não fica um jogo atrás do outro, que a gente tem pouco tempo de descanso e pouco tempo de treino, que é o que o Marquinho sempre vem falando. Então, isso é bom para a equipe, é bom para a comissão, que ele está, como eu falei, ele está buscando o equilíbrio, ele está buscando o time ideal, a cara ideal para o time, né? A melhor forma de jogar, a melhor formação tática. Então, esse período de 4 a 5 dias maior de treinamento vai ser bom para
para a equipe ganhar toda essa cara, toda essa forma para a gente estar melhor nos jogos. Ô Arthur, como é que vocês do elenco estão vendo esse jogo de domingo e o tamanho da importância dele? O jogo de domingo é o jogo mais importante para a gente, né? É um jogo que a gente, como eu falei, a gente precisa pontuar 3 pontos, é inegociável. Um ponto bom que aqui na Curuzu a gente não perdeu, perdemos alguns pontos, mas não fomos derrotados. Então, a gente está numa evolução boa nesses últimos 3 jogos e a gente tem total certeza que vamos fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos aqui. O Dinho Menezes também quer saber qual o motivo, né, na visão dele, do meio-campo do Paysandu errar tantos passes e não criar como deveria. Não, se ele estiver falando nesse jogo específico contra o São Bernardo, eu acho que o time buscou ser mais vertical do que ter posse de bola, né? Foi falado para a gente, a comissão passou que eles tinham uma deficiência naquele setor e a gente atacou muito pelo lado direito com o Edilson, que fez uma excelente partida. Então a gente não buscou ter muita posse de bola, a gente buscou ser vertical. Toda oportunidade que a gente tinha era verticalizar o jogo, levar para o nosso lado direito ofensivamente. E foi onde a gente teve bastante chances de gol. A pressão do torcedor está atrapalhando esse rendimento dentro de campo? Não, com certeza não. Como eu falei, se a torcida tivesse nesse jogo contra o São Bernardo, que é o líder da competição, com certeza a gente teria já feito um placar mais elástico no primeiro tempo. Então a torcida ela nos ajuda e muito. O time está apressado, está ansioso. O que vem ocorrendo para essa oscilação? Não, eu acho que, como eu falei, né? O Marquinhos está buscando a equipe ideal. Então estamos trabalhando por muitos jogadores que não se conheciam, que não jogaram junto. Então a gente está buscando um entrosamento, o equilíbrio da equipe, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Então, é tudo um processo, né? Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. A gente sabe que hoje a gente está numa posição delicada, mas o time, como eu falei, nesses últimos 3 jogos, a gente vem vendo uma evolução da equipe, né? A gente teve mais chances de ganhar, de fazer gol, do que de tomar gol. Então, eu acredito que é dessa batida para mais, entendeu? Arthur, para a gente finalizar, a última pergunta aqui é do Luiz Antônio da Liberal. O Paysandu desenhou uma jogada ofensiva, ele se refere, né, ao último jogo, passe do Nenê Bonilha para o Edilson. Esse cenário foi muito explorado na partida diante do São Bernardo, enquanto o Edilson esteve em campo. Com isso, houve pouca circulação de bola no meio de campo. Isso é por causa do padrão treinado ou é por conta ainda de uma falta de entrosamento? Não, esse jogo específico foi algo treinado, né? Como eu falei na pergunta anterior, o Marquinhos passou isso para a gente, que eles tinham uma deficiência nessa parte do lado esquerdo deles, e foi onde a gente explorou muito bem, como eu falei, e o Edilson foi muito bem na partida, nos possibilitou ter inúmeras chances de gol. Então, especificamente para esse jogo, foi algo treinado. Tá certo. Obrigado, Arthur. Obrigado aos colegas da imprensa que participaram mandando perguntas e a você, torcedor bicolor, que acompanhou mais uma entrevista coletiva aqui no nosso canal. Inscreva-se na Papum TV Bet Nacional, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece no maior campeão da Amazônia, Papum TV Bet Nacional, sempre onde o Paysandu estiver.